Vamos dar hoje a continuidade nos nossos estudos do capítulo 5 do Evangelho. E hoje nós vamos fazer a leitura de 3 textos, né? O 21, tópico 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. O tópico 22, um homem de bem teria morrido. E o tópico 23, os tormentos voluntários. Lamentando muito hoje, né, a morte do sumo pontífice da Igreja Católica, que era uma pessoa de bem, era uma pessoa voltada à caridade e ao amor, mas o que a gente entende é que a morte é uma evolução espiritual, né? E é isso que hoje nós vamos ver de uma forma clara, e nós vamos ver, parece que um antagonismo naquilo que a gente deseja e naquilo que a gente realmente acredita, né? Como dizia a Rita Lee, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, vamos dar início à leitura de hoje, do primeiro trechinho com a Carol, que vai fazer essa gentileza de ler para a gente esse primeiro texto, os primeiro trecho, agora. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós
Espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Aqui a gente entra um pouquinho do que eu falei no encontro passado, lembra? Que eu posso ter um momento de plena felicidade, mas se eu me apegar àquilo que me deixa infeliz, eu não vou aproveitar esse momento de plena felicidade. Então, se eu tenho uma reunião de almoço com as pessoas que me amam e as quais eu amo, e eu trago a lembrança meu pai e minha mãe poderiam estar aqui, eu já perdi parte desse momento de felicidade. Eu estou me tornando infeliz com uma crença que meu pai e minha mãe não estão aqui, com um desgosto de não ter meu pai e minha mãe participando desse cerimonial, desse almoço, dessa janta. Mas se eu entendo que a minha vida é eterna e a que a do meu pai e da minha mãe são eternas também, eu não posso dizer que eles não estão aqui, porque eles estão em espírito, que é aquilo que eu acredito. E se alguém aqui acha que esta vida que nós estamos levando na Terra é boa, uma vida de dor corporal, uma vida de agruras, de brigas, de guerras, de ódio. Alguém acredita que essa estada que nós estamos tendo na Terra é boa? Então, aqui entra o nosso antagonismo. Aqui entra a nossa incoerência. Aqui entra o nosso apego material. Porque se eu não acho que a vida encarnado na Terra é uma boa coisa, por que eu vou querer que aquele que eu amo participe dessa coisa que não é boa? Porque eu quero que ele fique comigo. Porque eu me apego ao corpo dele. Porque eu me apego ao físico, o corpo físico dele. Então, a dor que nós sentimos pela perda de alguém é apego material. Ah, Fernando, mas a pessoa faz falta, a pessoa dá saudade, de fato, porque nós não estamos preparados para viver completamente livres da materialidade. Esse é o nosso caminho de evolução. Mas se eu creio, e na verdade eu pessoalmente sei que a vida continua, eu tenho que me conformar com o convívio com essas pessoas em espírito e me agradar de que eles não sofrem mais dos males que eu, encarnado, sofro. É fácil, mas ninguém falou que era. E se quando o que eu almejo? A minha evolução espiritual. Quando eu desencarno, eu participo das convenções espirituais. Eu estou próximo aos espíritos orientadores. A minha evolução espiritual está facilitada.
muito mais fácil evoluir na espiritualidade do que encarnado. Porque na espiritualidade eu estou livre de tentações, de vícios, de dores, de angústias e de medo. Aqui eu estou rodeado disso. Então, eu devia agradecer por aquele que eu amo estar numa fase evolutiva mais longe, mais distante da minha, mais à frente que a minha. E agradecer por ele não participar mais de toda a dor que tem no planeta Terra. Mas a gente ainda não está preparado. A gente ainda se apega à pessoa e esquece o espírito imortal que continua na sua evolução. E aí a gente desacredita em Deus, fala, Deus não é justo. Imagina uma criança de 8 anos, que é um espírito extremamente vivido e velho, mas que encarnou numa criança de 8 anos. Vamos lá, Carolzinha? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito. O favor que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica não a tenha começado. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse de acabar, de que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis que um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então, olha aí. Lá na morte, a gente quis, com o nosso pouco conhecimento, entender qual é o caminho de Deus. E a gente não vai entender agora. Não adianta. E agora a gente está julgando o caminho de Deus. Porque a gente diz, se for um cara bom, morre. O vaso ruim não quebra. O ruim não morre. Vamos analisar isso de outro ângulo. Quando eu tenho uma pessoa boa que já entendeu o significado da evolução, já entendeu o conceito de vida eterna e já entendeu as coisas que ele deve fazer ou não, e eu tenho uma que ainda não entendeu o conceito de vida eterna, tem uma que não é bom e que não entendeu o que deve fazer ou não, qual eu tenho que preservar na escola? Aquela que ainda não entendeu.
Porque aquele que já entendeu não precisa mais da escola. Ele já entendeu, ele já aprendeu. Então eu retiro aquele que já aprendeu para passar de ano, para seguir na evolução e deixo aquele que não entendeu ainda, que é para dar uma nova oportunidade para ele entender. Então, o homem bom tem uma Covid e morre. O ruim tem 5 e não morre. Porque esse homem bom que teve uma Covid e morreu, não precisava mais dessa escola. Ele já tinha entendido. Então ele seguiu na evolução. Esse que teve 5 e não morreu não entendeu ainda. Então ele persiste. Persiste. Dá-se uma nova oportunidade. Até que, esperando que um dia ele entenda qual é a lição, para que ele possa seguir a evolução no plano espiritual. Por isso que o vaso ruim não quebra. Porque estão dando novas e novas e novas e novas oportunidades para que ele entenda, aprenda a lição. Então, nada mais justo que se manter aquele que não entendeu e não aprendeu ainda na escola. E aquele que já entendeu e já aprendeu, passa para o próximo ano. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, é ávido de tudo aquilo que pode atingi-lo e perturbá-lo. E coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em exercitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Aqui, mais uma lição de apego material. Então, o que esse capítulo está dizendo que a felicidade não é desse mundo, a plena, e que o apego material é prejudicial. Vamos lá. Moro aqui na minha casa. Meu vizinho compra um carro último modelo, lindo, zero. Eu fico pensando, porque eu não posso ter aquele carro e meu vizinho pode.
eu arrumei um tormento para mim. Um tormento gratuito. Eu não precisava desse tormento. Eu não precisava atormentar a minha cabeça tentando entender como é que meu vizinho consegue comprar um carro de luxo e eu não consigo. Eu não precisava atormentar a minha cabeça com os julgos que vão vir disso. Aí ele está roubando. Aí ele está se enfim, se corrompendo. Eu estou julgando sem nem saber quem é, nem conhecer o cara. E estou arrumando uma preocupação para minha cabeça que eu mesmo arrumei. Não precisava, não tinha motivo. Ah, porque fulano viajou para a Europa. Olha, eu não tenho dinheiro, para onde será que ele arruma o dinheiro? Arrumei outra preocupação para minha cabeça, que não precisava. Eu não preciso me preocupar com a vida do outro. Eu preciso me preocupar comigo. Como está a minha vida? Como eu estou vivendo? Se eu estou com fome, eu tenho que comer? Se eu estou com frio, eu tenho com o que me cobrir? Porque se eu olhar para trás, eu vou ver que as pessoas não têm isso. E que a minha vida provavelmente seja cobiçada por essas pessoas. Mas eu estou olhando sempre a grama do vizinho. Eu estou olhando sempre a galinha do vizinho que é mais gorda. Eu não estou cuidando do meu jardim e nem da minha galinha. Então eu arrumo um problema, um conflito na minha mente por ganância, por ignorância. E acabo nesse conflito que eu me proponho, perdendo oportunidades que podiam me levar avante na minha evolução. Porque eu estou apegado ao que é melhor do meu vizinho, ou porque eu estou apegado à viagem que o meu amigo fez. Mas eu não estou olhando lá para trás, vendo as pessoas que não têm sequer o que comer, ou com o que se cobrir. Então, eu estou ambicionando ter aquilo sem olhar para trás e falar o que eu posso dar, o que eu posso fazer aqui para essas pessoas. Porque se eu der do meu para elas, eu tenho certeza que o universo vai responder dando do universo para vocês. Se eu diminuo essa distância daquele que não tem o que comer, não tem com o que se cobrir, para mim, eu diminuo a minha distância para aquele que tem o que quiser e viaja para onde quiser. Eu acho que dá para ler o outro, Carol, que são 7h30 ainda, e aí a gente faz o debate final. A verdadeira desgraça. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e às outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me que se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem?
Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais que todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desconfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contando que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da sua vida sua fortuna e seu manto de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? O Herculano Pires traduz o título desse tópico, A Verdadeira Desgraça, não a verdadeira infelicidade. E ele diz aqui, a desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a busca, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confundem o homem. Então, a verdadeira desgraça é a gente se entregar para as sutilidades, para os prazeres, para os vícios humanos, oprimindo a nossa consciência espiritual e confundindo o nosso pensamento. A gente vai ter uma vida carnal, material muito boa. A gente vai ser famoso, vai fazer TikTok, vai sair em capa de revista, vai ficar rico. Mas a gente perdeu a nossa encarnação espiritual. E o intuito de quem busca a verdade, o caminho correto e a elucidação espiritual é a jornada do espírito e não do corpo. Eu não posso me entregar a uma satisfação carnal e relegar o meu espírito ao esquecimento. Porque ele vai passar o tempo todo da minha encarnação neste planeta inativo. Ele não vai evoluir. Mas eu vivi uma vida carnal maravilhosa. Eu tinha bens, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu aparecia nas novelas, nos programas de televisão. E o que isso vai valer para mim amanhã? Nada. Absolutamente nada. E isso vocês vão isso se sente nessa vida.
Porque ao envelhecer, vocês vão ser relegados ao esquecimento. Adeus, Margarida. Acabou fama, acabou dinheiro, acabou fã, acabou tudo. E o espírito ficou estagnado na sua evolução. Todos esses capítulos, todos esses tópicos que a Carol leu hoje, diz respeito à desgraça do apego material. Quando eu me preocupo com a minha vida material, eu abandono a minha evolução espiritual e foco na materialidade. Quando eu esqueço a materialidade, considerando ela na medida do necessário para a minha sobrevivência, eu foco na minha evolução espiritual e ganho milhares de anos lá na frente. Este caminho é para quem entendeu que o espírito vive, o corpo padece. Dúvidas, pessoal? Comentários? Vou, Discussões? Debate? vou aproveitar e já Ah, tirar a cartinha, é carta, verdade. tá? Depois a gente abre para as dúvidas e comentários. Bom, pessoal, a carta de hoje, aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Esta carta, ela vem convidar você a abraçar-se e acolher-se com carinho e amor por tudo que você representa. Você é uma alma única e importante para o grande movimento sagrado. Reconhecer a sua importância e compreender o significado de sua existência é o que este momento pede. Vou pedir para vocês mentalizarem, com a mão no coração, a seguinte frase: busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. Eu busco em mim tudo o que eu preciso para uma vida plena. Eu busco em mim tudo o que eu preciso para uma vida plena. E que maravilha essa carta sair exatamente no momento em que a gente está discutindo sobre apego material e consciência espiritual. Vou contar uma história rápida para vocês. Quando eu tinha 24 anos, eu engravidei da minha filhinha Maria Eduarda e ela faleceu com 29 dias de vida. Foi a pior dor que eu senti na minha vida e eu acredito que eu nunca mais vou sentir uma dor igual. Eu estava, assim como muitas pessoas que ainda não têm consciência espiritual, completamente apegada à perda. Mas por que, meu Deus? Por que que isso foi acontecer comigo? Por que que isso foi acontecer com ela, com apenas 29 dias de vida? Isso não é justo, né? E aí é o momento em que a gente briga com Deus. Mas o falecimento dela, né, o desencarne dela, veio também para me trazer a consciência espiritual, porque foi quando eu comecei a buscar respostas. E as respostas foram me dando conforto. E esse conforto é a aceitação. Então, quando a gente aceita, né, que era a gente fica querendo o corpo físico da pessoa aqui. Mas quando a gente aprende a se relacionar com o espiritual, isso continua pleno dentro da gente e a gente deixa o apego de lado. Toda dor nasce de um apego, gente. Toda dor. Para observar. Toda a dor que as pessoas têm vão nascer de um apego, de uma coisa que ela não quer liberar, que ela quer estar apegada. Então, quanto mais consciência espiritual a gente vai criando, menos apegado às questões materiais a gente fica. E é nesse momento que a gente encontra
a felicidade real. Perfeito, perfeito. Diga, Alicinha. Fernando, quando você falou que uma pessoa, né, tem um Covid e morre, e a outra tem 5 e não morre. E aí eu estava aqui assim refletindo, que esse que teve uma Covid e morreu, ele estava evoluiu, estava pronto para essa evolução espiritual. Mas será que a matéria, ele no físico, né, queria essa passagem? É assim, como quando o espírito evolui, a matéria tem que estar nesse nível também de evolução, ou pode a matéria ainda estar sem esse conhecimento e o espírito já ter atingido essa evolução para fazer essa passagem? A matéria não tem conhecimento, Alicinha. A matéria é um meio de expressão do espírito. Ela evolui e involui. Você chega ao ápice da juventude, cheia de saúde, e depois você começa a decair. Ela começa a se dirigir para a morte. Ela começa a se direcionar para a falência. Se nesse interim acontece alguma coisa que interrompe esse processo de elevação e de decência, de descendência, é porque o espírito já estava preparado para ir. É claro que a questão da Covid foi só um exemplo aleatório, que a gente tem que levar em consideração o sistema imunológico, o tipo de vida da pessoa, né? Explicações científicas que levaram um a morrer e outro não, mas foi só uma questão comparativa, né? Sim, lógico. E a matéria nunca está preparada para a evolução, porque a matéria não vai evoluir. Mas nem Ela, no conhecimento, por exemplo, nós que estamos aqui em busca desse autoconhecimento, dessa autoinvestigação, já temos uma noção, uma pequena consciência, né? E ajuda, né, nessa sincronia com o espírito. na aceitação, sim. Mas veja só, todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo, esse estudo que nós estamos adquirindo, está sendo guardado aonde? O espírito, Quem que está adquirindo consciência? Quem que está adquirindo conhecimento? O o espírito. espírito, Porque se a gente entende que é o cérebro que está adquirindo, quando a gente morrer e o cérebro deteriorar, nós vamos perder todo esse conhecimento. Então, é esse espírito, esse cara aqui, que vai levar isso aqui adiante. então toda E essa experiência é como se fosse sugada, entre aspas, pelo espírito para a evolução. isso, porque ele não vai precisar aprender isso lá na frente. Ele está aprendendo aqui. Então, enquanto a gente não entender, a gente continua. E Aí na você me lembrou final, a fala do Papa, agora, antes dele morrer, que ele falou que ele entregava todo esse sofrimento, né, a Jesus, né? E esse sofrimento como matéria. Tudo isso serviu para a evolução dele como espírito, né? Ele estava consciente da passagem dele. Então, ele sim, sem entregava dúvida. tudo isso na mão de Jesus. Ele agradeceu e se despediu do enfermeiro. E o que que o Uma outra Papa, um dos homens mais poderosos do mundo, levou? Aquilo que ele aprendeu em espírito. O Trump, mais rico, quando ele morrer, ele vai levar o quê? O que o espírito dele aprendeu nessa encarnação. Só. uma outra É, coisa, Fernando, diga. você falou da questão da matéria. Uma pessoa que tem bens materiais, né? É bem materialmente aqui, mas ela tem consciência da vida espiritual, ela sabe equilibrar, né? O material com o espiritual, porque prosperidade também é espiritual, não é isso? Não é que é errado as pessoas terem, só que ela precisa ter consciência
desse material e do espiritual. Sim, ninguém está falando para ser pobre. Tu pode ser rico, pode ter dinheiro, desde que o dinheiro trabalhe para você e não você para o dinheiro. Desde que E- você disponha do dinheiro sem sentir dor no coração. Desde que você tenha a condição de doar esse dinheiro, de dar quando precisa. Ninguém está falando para ser pobre aqui, pode ser rico. Mas quem que manda nessa relação dinheiro e você? É você ou é o dinheiro? Uhum, Você vive para o dinheiro ou você tem dinheiro para viver? uhum. Essa é a única. E não pode ter grana, não tem problema nenhum. Mas a consciência de que eu não sou escravo do dinheiro. Gratidão. Certo? Imagina. É muito Diga. importante, só um minuto, Darcy, é muito importante a gente olhar para a materialidade como uma cuia sem fundo, onde você vai tentando preencher com coisas, pessoas, com etc., situações e vícios e etc., e nada preenche verdadeiramente, né? É o que a gente chama de dopamina barata. Dá aquela sensação maravilhosa ali naquele momento e depois, e aí você precisa de sempre mais, mas a cuia está sem fundo, né? Ela está furada. Então, é muito o que fala esses capítulos, né, sobre a felicidade. Quando você se regozija com aquela consciência espiritual, né? Quando você foca no espiritual, que te dá aquela sensação plena, aquela sensação indescritível, né? Que é eterna. E não aquela sensação indescritível de um minuto quando você usa alguma coisa ali para tampar a cuia sem fundo. Muito bom. Diga, Darcy, meu dengo. O microfone. É, o estudo desse capítulo de hoje faz um despertar e a gente toma uma consciência cada vez maior que todas as dores, como Carol falou aí, é a questão do apego. E o apego maior não é nem tanto material, é o apego afetivo, amoroso, da presença do outro, né? Quando eu saí do interior da Bahia, vim para Salvador em 1975, eu ia fazer 18 anos e minha irmã ia fazer 17. Ficamos no pensionato em Salvador, minha irmã era diabética. Aí, quando alugamos o apartamento, ela tomava insulina. E nesse dia, o bujão acabou. Ela pegou um fogareiro, riscou o fósforo, viu que o fogo não pegou. Ela pegou a garrafa de álcool e apertou. Explodiu na hora. Aí ela se queimou. As duas pernas, teve queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Foi para as melhores clínicas de recuperação, que se ela se recuperasse, poderia fazer todo um trabalho para recuperar a pele. E aí ela desencarnou com 8 dias. Minha mãe quase que morre, né? E aí, com o passar dos anos, como a gente foi entendendo que ela só veio para viver aquele período, aqueles 17 anos, né? E ela comentou com uma colega que era mais do que uma irmã para ela, ela disse: eu vou desencarnar, não sei ainda o dia, mas eu estou indo embora, né? E aí, um mês depois ou dois, acontece isso, né? E aí a gente vai estudando o espiritismo, vai estudando tudo e a gente vai tomando consciência que tem espíritos que vêm só para passar aquele tempo, como o Fernando falou. Pode ser um espírito velho encarnado numa criança de 2 anos, 3 anos, e que desencarna porque já viveu o que tinha que viver. E é isso que nos vai dando conforto e a consciência de que estamos aqui
passando uma chuva, estamos de passagem. E que o Espírito é eterno, que não morre, né? É tão difícil você falar isso para um católico, para um evangélico, dizer a ele que o espírito não morre. O que morre é o corpo físico, que está ali temporário, né? Que vai passar um tempo, e que a consciência, e que o espírito continua no outro plano. Foi assim, eu fiquei assim, muito emocionada e assim, tomando tanta consciência maior do que eu busco e que eu tenho da questão do desapego. Aqui em casa me chama de irmã Dulce, que me diz que eu não tenho nada na mão. Tudo meio dos outros, que eu tiro para dar aos outros. Mas fico feliz. Muito lindo, Darcizinha. Muito lindo. Muito obrigado pelo seu depoimento. E é impressionante que todo mundo sabe que todo mundo vai morrer um dia. Mas a gente não se conforma quando a pessoa morre, não é? Então, gente, por hoje, quem tiver mais dúvida, deixa no grupo, a gente responde depois. Por hoje, vamos encerrar, que já está dando o nosso horário. Todo mundo acalmando o coração e elevando o pensamento a Jesus e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos essa noite para os nossos estudos do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos para a nossa progressão evolutiva e espiritual. Agradecemos todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores. Nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos ensinando, nos direcionando e nos esclarecendo todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias. Aos espíritos de luz nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água e nos concedam a divina bênção do passe. Quando cada membro dessa reunião vê à frente de si um foco de luz, uma entidade de luz, uma luz de amor, uma luz de acolhimento e compreensão. E essa luz toca o alto da nossa cabeça. E essa energia, essa força de amor, de acolhimento, de compreensão, vai tomando todo o nosso corpo, da nossa cabeça até os nossos pés, envolvendo todos os nossos órgãos do nosso corpo humano. E essa energia é tão forte, domina tanto o nosso corpo, que começa a extravasar, a exalar do nosso corpo, atingindo nossos parentes, nossos pets, nosso lar, nosso carro, nosso local de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados, desencarnados, homens ou animais. E é nessa expansão dessa energia de amor, de cura, de força e de regeneração que nós te dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Em tuas mãos, Pai, entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja, graças a Deus. Podem tomar água. Pessoal,
terça-feira que vem temos outro encontro marcado. Espero ver todo mundo aqui de novo. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo! Beijo, Gratidão. beijo.